Olá pessoal, então vamos continuar aí, agora a gente vai ver aquele textozinho e resolver questões aí referente ao tópico aí da aula. Vamos lá, vamos aí na tela, continuação aí de escrituração e lançamento, os erros de escrituração, né? Durante a escrituração dos livros podem ser cometidos erros que precisam ser corrigidos. Dentre os diversos erros encontrados, podemos mencionar os seguintes: lançamento em duplicidade, você lançou duas vezes, você tem que estornar um, né? Inversão de conta, a gente já viu que pode estornar e depois fazer o lançamento correto, omissão de lançamento, erro na conta debitada ou creditada, erro de valor, erro no histórico. A correção de erro de um registro realizado com erro na escrituração contábil deve ser corrigida por meio de lançamento e retificação, e nós temos o estorno, a transferência e a complementação. Em qualquer que seja a modalidade de correção adotada, o histórico do lançamento deverá precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem, isto é, deve fazer a menção ao lançamento original, né? Beleza, lançamento de estorno consiste em anular totalmente o lançamento aí feito anteriormente com outro lançamento invertido de igual valor. Transferência consiste, né, a gente fala na realidade que transferência você está, né, fazendo um estorno parcial. Só que não existe essa figura, o que existe mesmo é o estorno. O estorno é o lançamento inverso aquele, né, anulando completamente. Utilizando aí, né, a transferência, é possível a correção do erro de conta mediante um único lançamento, sem a necessidade de estornar aí, né, integralmente o lançamento errado, certo? Então você pega como se você estivesse fazendo um estorno parcial, pegando, né, transferindo, só aproveitando uma conta e transferindo a conta correta para o lugar da conta inadequada. Consiste em completar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado. Na complementação, né, as contas estão corretas, porém os valores estão a maior ou menor, né? E aí também, quando o valor estiver maior que o correto, o lançamento complementar, você acaba estornando uma parte, né? Estornando uma parte. Ele também, você às vezes encontra aí em determinadas bancas aí, chamando isso também de estorno parcial. Você está retirando uma parte ali do lançamento. Mas sempre lembrando que o lançamento de estorno, ele anula completamente o anterior, certo? Ele anula completamente o anterior. Atos e fatos administrativos, nós vimos aí na aula, né? Nas empresas, durante a sua existência, são praticados muitos atos administrativos, que de uma ou de outra forma afetam a entidade, quer no seu potencial de gerar maior capacidade operacional, quer na estrutura. Dentro dessa percepção, os atos administrativos são classificados em atos administrativos propriamente ditos e os fatos administrativos ou fatos contábeis, certo? Os atos administrativos são os atos da administração, né? Ele pode ter atos administrativos propriamente ditos, que são aqueles que não interessam aí a contabilidade, e os fatos contábeis, que interessam a contabilidade, fatos contábeis, também chamado de fatos, né, administrativos, certo? Esses atos administrativos podem ser atos administrativos propriamente dito ou fatos. Ah, Silvio, se ele falar atos administrativos, entenda que são aqueles atos administrativos propriamente ditos, aqueles que não são de interesse da contabilidade. Por quê? Porque eles não alteram o PL de imediato. Fatos permutativos ou compensativos, recebe também esse nome, né, compensativos. Fatos contábeis são aqueles que não provocam alterações quantitativas lá no valor do PL. Nessa espécie de fatos contábeis, há apenas permuta dos elementos patrimoniais, ativos e passivos. Perceba que nesses fatos há alterações no patrimônio da entidade. Porém, essas alterações são de formas apenas qualitativas. Sempre lembrando que aqueles dois fatos lá, ó, integralização, aumento de capital e distribuição de dividendos, é tratado pelo CESP e pela ESAF como um fato permutativo. Vejamos alguns exemplos de fato permutativo: compra de mercadoria à vista, compra de mercadoria a prazo, recebimento em dinheiro de uma duplicatas, né? Aumento do capital por incorporação dos lucros, se aumentou o capital por incorporação dos lucros, né? Isso é aquele aumento com reservas, por exemplo, isso não altera o PL quantitativamente. Pagamento de uma obrigação sem acréscimo ou desconto, você pagou uma duplicata, recebeu uma duplicata, isso todos aí são fatos permutativos. Os fatos modificativos, como os fatos são analisados e classificados segundo os efeitos que provocam no patrimônio líquido, os fatos modificativos são aqueles que provocam alterações no patrimônio líquido, ou seja, são as alterações quantitativas no PL. Eu te falei para ESAF e CESP, né, além de alterar o PL, tem que ser com receita e despesa, né? Por quê? Existem dois fatos em um que alteram e não são receita e despesa, são aqueles dois fatos: aumento de capital e distribuição de dividendos, né?
As modificações podem ser aumentativas ou diminutivas. Então nós temos fatos mistos, modificativos aumentativos e modificativo diminutivo. São aumentativos fatos que provocam aumento no PL, diminutivo aqueles que provocam diminuição no PL. Fatos modificativo aumentativo, né? Nós temos receita, recebimento de aluguel no dia, recebimento de juros na data do fato gerador. Diminutivo, pagamento de despesa de salário dentro do mês trabalhado, eu tenho despesa de salário e caixa, ou então apropriação, débito, despesa de salário e crédito de salários a pagar, né? Ou seja, temos as despesas. E os fatos mistos são aqueles fatos em que ocorre uma permuta de elementos, tem que ocorrer a permuta de elementos patrimoniais e também a alteração do patrimônio líquido, isto é, são as mutações patrimoniais que combinam fatos permutativos com fatos modificativos. Por isso, podem ser aumentativos ou diminutivos esses mistos. Estamos diante de fatos dessa natureza com alteração tanto qualitativa quanto quantitativa do PL. Aí nós temos fatos mistos aumentativos, venda de mercadoria com lucros, qualquer coisa que vendeu com lucro, recebimento de título com acréscimo, pagamento de duplicata com desconto, que nós vimos aí. E o fatos mistos diminutivo, as situações que fazem surgir fatos mistos diminutivo, representa o oposto das que fazem surgir os mistos aumentativos. Venda de mercadoria com prejuízo, recebimento de duplicatas com desconto, pagamento de duplicatas com juros, tudo fato misto diminutivo. Fato complexo são aqueles dois fatos. Esses fatos, distribuição do lucro aos sócios e aumento de capital, através de integralização, aumento do capital. Aumentou o capital aí, aumentou o capital com integralização, não é com incorporação de lucros. Porque se for com incorporação de lucros, é um fato permutativo, que não mudou quantitativamente o PL, certo? É aumento de capital, com recursos, com aporte, que vai lá aumentar o ativo, é o que eu chamo de integralização de capital, certo? Integralização de capital. Esse fato que é o chamado fato complexo. E distribuição de lucros acionistas, que é aqueles dividendos, Esse fato, esses dois fatos, a ESAF trata e CESP como fato permutativo, as outras bancas tratam como modificativo. Esse, integralização de capital, como modificativo aumentativo e distribuição de dividendos como modificativo diminutivo. Vamos lá, agora resolver questões aí, jogar duro aí nas questões. Vamos lá. Teoricamente, é lícito afirmar que o método das partidas dobradas, os métodos das partidas dobradas, a gente falou, a gente sempre debita o que? Uma aplicação e sempre a gente acredita o que? Uma origem. Vamos lá. Os créditos representam as aplicações de recurso? Não, Os créditos representam as fontes de recursos em todas as contas. Vamos lá, Os débitos representam as origens de recurso? Não, está errado. Os débitos representam as aplicações de recurso só nas contas do ativo? Não. Débito representa as entradas de recurso nas contas de origem credora. Débito representa a entrada de recurso nas contas de origem devedora. Se o ativo aumentou, ele não é debitado? Então, aumento de recurso nas contas devedoras. Então, está aqui a resposta correta. Crédito representa as fontes de recursos em todas as contas. Se isso aqui vai ser crédito, é fonte de recurso, é a origem de recurso. Você creditou, é a origem de recurso. Então, se eu creditei o passivo, isso, o passivo aumentou, é a origem de recurso. Se eu creditei o PL, se eu creditei o ativo, isso é a origem de recurso. É por isso que quando você vai pagar uma despesa com salários, aí você creditou aqui caixa, por exemplo, isso está sendo o quê? A origem de recurso. Então, crédito representa fonte de recurso em qualquer conta, certo? O crédito é fonte de recurso em qualquer conta. Beleza. Portanto, alternativa A, B. Assinale a baixa assertiva verdadeira. Na equação geral do sistema contábil também são considerados como origem de recurso. E eu te falei, quais são as origens de recurso? Se eu sempre credito uma origem, é só eu olhar. Se eu sempre credito uma origem, o que é que eu acredito? Quando o passivo aumenta é a origem, o PL aumenta é a origem, o ativo diminui é a origem, ou então as contas de receita. Aí nós temos todas as origens. Os aumentos do ativo. Aumento do ativo é aplicação. Aumentos do PL, origem. Aumentos de resultado. Aumento de resultado pode ser receita, pode ser despesa. Portanto, falso. Os aumentos do ativo, aplicação. Os aumentos do ativo, aplicação. Os aumentos do passivo, está aqui origem. Os aumentos do PL, está aqui origem. E as diminuições do ativo, está aqui origem. Beleza, só ficou faltando a receita, mas está corretinho,
Perfeito. Representam origens de recurso todos esses aí. Portanto, letra E. Letra terceiro aí, questão 3. Assinale abaixo a afirmativa correta em relação ao mecanismo de débito e crédito. Pode-se dizer que a contabilidade determina que seja. Olha só, pessoal, né? Ele vem aí, debitada todas as entradas e creditada todas as origens de valor contábil. Não, se entra um valor contábil no ativo, você debita o ativo, certo? E isso significa que entrou valor contábil no ativo. Mas no passivo, quando entra valor contábil, você faz o quê? Você credita o passivo. Portanto, não, né? Nem todas as entradas de recurso elas são debitadas. Se entrar recurso lá no passivo, a gente credita. Debitada todas as aplicações e creditada todas as origens de recurso. Perfeito, perfeito. Debitada todas as aplicações e creditada todas as origens. Debitadas as entradas de ativo, quando o ativo entrou ativo, você debita, as saídas de passivo e as ocorrências de despesas, né? Debitadas as entradas de ativo, tá certo? As saídas de passivo e as ocorrências de despesa. E creditada as entradas de passivo verdadeiro, as saídas de ativo e as variações da situação líquida. O erro está aqui. Que as variações da situação líquida, se foi receita, ele vai creditar, mas se foi despesa, ele vai debitar. O único erro da questão está aí. Debitadas as entradas de ativo, as saídas de passivo e os pagamentos de despesa. Olha só, vamos lá. Debitadas as entradas do ativo. Quando o ativo aumenta, você debitou mesmo. As saídas de passivo. Né? Se você debitou o passivo, foi porque o passivo diminuiu. Então é saída de passivo. E os pagamentos de despesa. Aqui que está o problema. Pessoal, despesa, se ligue. Despesa vai ser sempre debitada. Despesa vai ser sempre debitada. Mas aqui ele não está me falando a despesa, ele está me falando o pagamento da despesa. O pagamento da despesa é a contrapartida da despesa. Então, se despesa é debitada, o pagamento da despesa vai ser sempre o quê? Vai ser sempre creditado. Certo? Despesa é debitada. Mas o pagamento da despesa é a origem dos recursos. E a origem do recurso é sempre creditada. Portanto, falso essa aí. Debitado os pagamentos e perdas. Justamente, não é debitado o pagamento. Só você se ligar, o pagamento é a origem de recurso. A origem de recurso tem que ser o quê? Creditada. Portanto, falso. Alternativa correta é letra B de bola. Questão 4. Observemos o seguinte fato contábil. Pagamento mediante emissão de cheque de uma duplicata antes do vencimento, obtendo um desconto financeiro. Por essa razão. Para que o registro contábil desse fato seja feito em um único lançamento, deve-se utilizar. Como é que a gente faz? Pagamento de duplicata antes do vencimento. Silvio, eu boto logo o pagamento de duplicata. Eu boto aqui, ó, duplicatas a pagar e caixa. Esse é o pagamento, o lançamento núcleo do pagamento da duplicata. Se ele falou aí, foi pagamento, né? Claro, e foi em cheque, né? Banco, conta, movimento. E uma duplicata antes do vencimento, obtendo desconto. Esse desconto é bom ou ruim? Bom, você vai pagar menos. Então isso vai ser um desconto o quê, Silvio? Um desconto ativo. Aí ele quer saber que lançamento de primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula. Que lançamento é esse, Silvio? 12. 12 é lançamento de que fórmula? 12 é lançamento de segunda fórmula. Segunda fórmula, com uma conta devedora e duas contas credoras. Portanto, a alternativa correta, a letra B de bola. Tranquilo. Questão 5. O lançamento de terceira fórmula é chamado de lançamento composto, porque é formado. Se liga aí, lançamento de terceira fórmula é 21. 21. Duas ou mais contas debitadas e uma conta creditada. Duas ou mais contas devedoras e uma conta credora. Aí vem aqui, duas contas devedoras e duas contas credoras. Falso. Duas contas devedoras e uma conta credora. Você olha aqui, duas contas devedoras e uma conta credora. Olha só, esse lançamento aqui, pessoal, é um lançamento realmente de terceira fórmula. Mas lançamento de terceira fórmula não é isso aí só. Lançamento de terceira fórmula podia ser 4 contas devedoras, podia ser 5 contas devedoras e uma conta credora. Então é duas ou mais contas devedoras, certo? Se liga que sacanagem a Zaf fez. Duas contas devedoras e uma conta credora, muita gente já marcou aqui, né? Ah, Silvio, isso é lançamento de terceira fórmula, né? E isso é um lançamento de terceira fórmula, mas lançamento de terceira fórmula não se resume a isso. Uma conta devedora e duas ou mais contas credoras. Isso é de segunda fórmula. Duas ou mais contas devedoras e duas ou mais contas credoras. Lançamento de quarta fórmula. Duas ou mais contas devedoras e uma conta credora. Esse sim é de fato que define o lançamento de terceira fórmula. Portanto, a alternativa correta aí é a letra E. Olha que ele mexe com o seu psicológico, né?
Com relação às fórmulas de lançamento, assinale a alternativa correta. Um lançamento de primeira fórmula envolve apenas uma conta débito do ativo e uma conta a débito do passivo. Não, é uma conta débito e uma conta crédito. Pode ser do passivo, pode ser do ativo, pode ser de despesa, pode ser receita, né? Falso. Um lançamento de segunda fórmula envolve duas contas a débito e duas contas a crédito. Aí não seria lançamento de segunda fórmula. Duas a débito e duas a crédito é um exemplo de um lançamento de quarta fórmula. A compra de 100 computadores, sendo parte destinada para uso da empresa e parte para revenda com 10% de entrada e o restante financiado, efetua-se por um lançamento de quarta fórmula. Você comprou 100 computadores, comprou uma parte para uso. Então aqui, ó, você comprou uma parte para uso, aquilo a gente vai debitar imobilizado, você vai usar. A outra parte para revender, aí você vai debitar mercadorias. E a origem de recurso foi 10% de entrada caixa e o restante por meio de um financiado. Ó, vou ter uma dívida, né? Duplicatas a pagar. Então, esse lançamento aqui é lançamento de que fórmula? 2 débitos e 2 créditos. É um lançamento de quarta fórmula, portanto, perfeito, correto. Um lançamento de terceira fórmula envolve duas ou mais contas do ativo, não necessariamente de ativo. O registro de compra de mercadoria a prazo com 10% de entrada efetua-se por lançamento de quarta fórmula. Não, você vai debitar mercadoria só um débito e 2 créditos. Então seria lançamento de segunda fórmula. 7. Assinale a alternativa que classifica corretamente o lançamento contábil em que se debitor a conta prêmios de seguro a vencer. Isso é o que, Silvio? Isso é um seguro, uma despesa. A despesa paga antecipadamente, creditor caixa ou a conta banco. Então, quando você fez aquilo ali, debitou prêmios de seguros a vencer ou simplesmente seguros a vencer, prêmios de seguros a vencer, isso significa que foi uma despesa que foi paga antecipadamente. Então, se for uma despesa que foi paga antecipadamente, isso não terá PL, não é isso? Não terá PL, claro. Você trocou um ativo por outro ativo. Então, isso é um fato o quê, Silvio? Isso é um fato permutativo. E de que fórmula é? Uma conta debitada e uma conta creditada é lançamento de primeira fórmula. Lançamento de primeira fórmula. Então, um fato permutativo com lançamento de primeira fórmula. Alternativa correta aí, letra C. Mais uma. Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de registro realizado com erro na escrituração contábil da entidade. E pode ser feito por meio de quê? De estorno, de transferência e de complementação. Portanto, a alternativa correta é letra D de dado. Questão 9 aí. Quanto às fórmulas de lançamento, assinale a alternativa correta. Um lançamento de terceira fórmula envolve uma conta a débito, né? Terceira fórmula não, tem que ser mais de um a débito falso. O lançamento de segunda fórmula envolve duas ou mais contas credoras. Isso aqui é o lançamento de segunda fórmula, uma devedora e duas ou mais contas credoras. Isso aqui está certo. Vamos ler. O lançamento de terceira fórmula envolve 3 contas a débitos e uma conta a crédito, né? Um lançamento de terceira fórmula envolve 3 contas a débito? Não, é 2 ou mais contas a débito, né? 2 ou mais, mas olha só, 3 contas a débito e uma conta a crédito é um lançamento de terceira fórmula, mas terceira fórmula não é só isso. Todo lançamento de segunda fórmula pode ser transformado em 2 lançamentos de primeira fórmula, né? Olha só, né? Um lançamento de segunda fórmula envolve 2 contas a débito e uma conta a crédito, não, né? E nem todo lançamento de segunda fórmula pode ser transformado em 2 lançamentos de primeira fórmula, né, pessoal? Então tá aqui, um lançamento de segunda fórmula envolve 2 ou mais contas credoras. Segunda fórmula, um débito e 2 ou mais créditos. Portanto, a alternativa correta aí, letra B de bola, né? Esse aqui, ó, o lançamento de terceira fórmula envolve 3 contas a débito e uma conta a crédito? Não necessariamente, né? Pode ser 5, pode ser mais de 2. Portanto, B de bola. Com relação a lançamentos contábeis, apresentando 4 afirmativas incorretas, indique a correta. Na única forma de retificação de lançamento contábil, que é o estorno, falso. O estorno não é a única forma de retificação de lançamento. O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando completamente. Perfeito, verdadeiro, letra B de bola. O lançamento de estorno promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, através da transposição do valor para a conta mais adequada. Não, isso aqui é lançamento de transferência. O lançamento de estorno é aquele que vem posteriormente complementando o histórico. Não, estorno anula completamente o anterior. O lançamento de estorno tem como objetivo ratificar o lançamento original. Não, ratificar já é prova de português, é retificar, né?
Portanto, alternativa correta, letra B de bola. Questão 11. Uma transação registrada erroneamente a menor como 100, cujo valor correto é 1.000, deve ser corrigida com mais de 900. Mais 900. Por meio de um lançamento de quê? Por meio de um lançamento de complementação. É aquele que vem posteriormente complementando, seja aumentando, seja reduzindo o lançamento original. No que se refere à escrituração, o lançamento que consiste na regularização da conta indevidamente debitada ou creditada com a transposição do registro para a conta adequada é denominado. Olha só, 2017 aí, ó, né? No que se refere à escrituração, o lançamento que consiste na regularização da conta indevidamente debitada ou creditada, está transpondo ela, né, para o local correto. Isso é denominado de quê? De transferência. Transferência. Portanto, a alternativa correta aí, letra A. Mais uma. Olha só, considere hipoteticamente que em 16/9, o responsável pela escrituração contábil esqueceu de registrar uma compra no valor de 300, paga em dinheiro. Nesse caso é correto afirmar que, imagina que você tem um caixa, e vamos supor que o caixa ele tivesse registrado no caixa R$ 1.000. Aí se ele tivesse registrado, né, que ele não registrou, se ele tivesse registrado essa compra, você comprou qualquer coisa lá, você iria acreditar quem? O caixa. Só que ele não fez esse registro, né? Ele não fez esse registro. Era para ele ter tirado quanto aqui? Era para ele ter tirado 300, né? Então o que é que vai acontecer, pessoal, né? O valor que era para estar correto se ele tivesse lançado era 700, porque esse de fato, né, vai ser o valor que ele tem de dinheiro. Ele tinha 1.000, porque o valor que você tem na razão é que você tem lá no caixa. Então eu tinha 1.000 no razão porque eu tinha 1.000 em dinheiro. Se eu cheguei, comprei, paguei e esqueci de registrar, o que é que vai acontecer? Meu razão, como eu não registrei esses 300, meu razão ele vai ficar com que valor? Com 1.000. Mas de fato, em dinheiro, eu vou ter quanto? Eu só vou ter 700. Porque eu não registrei. Eu não registrei, mas eu paguei a compra, eu paguei, então diminuiu meus 1.000, que de fato eu tinha. Entendeu? Diminuiu. Mas só que eu não fiz o lançamento, meu caixa vai estar com valor distorcido, vai estar com valor maior. Certo? Então ele falou aí, a conta caixa ficou com saldo credor. Não, né? Ele ficou com saldo devedor ainda maior, que era para ele ter creditado, não creditou. Ficou com saldo maior de 300 a débito. A conta caixa foi creditada pelo valor de 300. A conta caixa não fez nada, não foi creditada não. Ele esqueceu. Era para ter sido creditada, mas não foi. O saldo da conta caixa ficou maior que o saldo da contagem física do dinheiro. Verdadeiro. A contagem física do dinheiro é para dar quanto? 700. Eu tinha 1.000. Paguei 300, eu tenho 700. Mas no caixa, como você não registrou, o saldo do caixa está quanto? Está 1.000. Então tá aí o erro aí, o que é que vai ocasionar, ó, né? O saldo da conta caixa ficou maior que o saldo da contagem física do dinheiro. Isso, inclusive, vocês vão estudar. Esse é um procedimento que a gente faz lá em auditoria, né? Contagem aí do caixa. Contagem física do dinheiro indicou um saldo maior que o saldo real, não, né? O saldo, né? O dinheiro existente no caixa não se alterou, né? O dinheiro existente no caixa, claro que se alterou. O dinheiro existente no caixa, uma coisa não existe se você não ter registrado. Mas o dinheiro, se eu tinha 1.000 e peguei 300, tem 700, né? Portanto, a alternativa correta, letra C. Vamos lá. Questão 14. A quitação de títulos com incidência de juros ou outros encargos deve ser contabilizada com lançamento de segunda ou terceira fórmula, conforme o caso, pois envolve ao mesmo tempo contas patrimoniais e contas de resultado. A quitação de títulos com incidência de juros. Ele está me dizendo, né, incidência de juros. Então, se eu estiver pagando esses títulos, vão ser juros passivos. Se eu estiver recebendo, vão ser juros ativos. Ele está me dizendo, né? A quitação pode ser com lançamento de segunda ou lançamento de terceira forma. A gente mostrou isso aqui na aula de hoje. Segunda, terceira forma, conforme o caso. Especificamente, o recebimento de duplicatas com incidência de juros. Se liga, recebimento de duplicatas. Qual é o lançamento? Recebeu, débito de caixa, crédito de duplicatas a receber. Esse é o lançamento de um recebimento de duplicatas. Silvio, mas recebi com juros. Se eu receber com juros, eu estou recebendo mais. Isso vai ser bom. Isso aqui vai ser juros o quê? Juros ativos. Então pode ser lançamento de segunda ou terceira fórmula. Esse especificamente vai ser lançamento de que fórmula? De segunda fórmula. Mas ele não quer saber
Ele quer saber especificamente o recebimento de duplicata com incidência de juros deve ter o seguinte lançamento contábil. A gente vai debitar que conta? Debita a conta caixa, podia ser um ou outro, e crédito de duplicatas e juros, e aqui ele está me dizendo debita caixa e debita duplicatas. Falso. Vai debitar a conta caixa e vai creditar a conta duplicatas a receber e vai creditar a conta juros ativos. Portanto, a alternativa correta aí vai ser letra C. Vamos para mais uma. Questão de número 15. Uma empresa, por meio de seus diretores, torna-se, no primeiro momento, fiadora de um contrato de aluguel. Ela foi fiadora. No momento que ela é fiadora, aquilo não vai alterar o patrimônio dela. Pelo menos naquele momento. E no segundo momento, ela foi obrigada a honrar tal contrato por inadimplência do locatário. Esse fenômeno deve ser interpretado contabilmente como, primeiramente, ele foi o quê? Um ato administrativo, aqueles atos administrativos propriamente dito. Ato administrativo. E no segundo momento, foi o quê? Foi um fato contábil, também chamado de fato administrativo. Aquele primeiro não foi por interesse da contabilidade. Então, o primeiro foi um ato administrativo propriamente dito, não existe essa figura de ato contábil, porque não é fato aqui, porque não interessa aquilo para a contabilidade, porque não altera o patrimônio de imediato. Então, foi um ato administrativo e o segundo foi um fato contábil, que também poderia ser colocado aí como fato administrativo. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Questão 16. Quanto aos fatos administrativos ou fatos contábeis, pode-se afirmar que provocam alterações nos elementos patrimoniais e altera o patrimônio líquido da entidade. Olha só, os fatos administrativos ou fatos contábeis, está vendo aí como ele coloca? Fatos administrativos ou fatos contábeis. Ele está me dizendo que provocam alterações nos elementos patrimoniais. Beleza, e alteram o patrimônio líquido. Não necessariamente altera o patrimônio líquido. Alterar o patrimônio líquido só vai ser se for fato o quê? Modificativo, Não necessariamente altera ali o patrimônio. Silvio, poderia ser uma alteração qualitativa, mas não necessariamente altera o PL. Pode ser compra de mercadorias à vista, compra de mercadorias a prazo. Portanto, falso. Muito embora provoque alteração nos elementos patrimoniais, que é um fato administrativo ou fato contábil, altera os elementos patrimoniais, nunca o farão no patrimônio da entidade. Também falso. Porque podem fazer no patrimônio da entidade, os fatos modificativos e mistos o farão. O recebimento e o pagamento de duplicata com desconto são fatos administrativos que provocam alterações no PL de forma diferenciada. É verdadeiro, O recebimento de uma duplicata com desconto vai ser um fato misto diminutivo. E esse pagamento de duplicata com desconto vai ser misto aumentativo, de forma diferenciada. Verdadeiro. Portanto, essa alternativa aqui, 16, está correta. Está correta. O aumento do capital social por meio de utilização de reserva de capital é um fato administrativo que provoca alteração quantitativa no PL. Não, você aumentou o capital social com reservas, a gente vai debitar as reservas e creditar o capital social. Esse fato é um fato que não altera o PL quantitativamente. Ele só vai alterar o PL, o que, Silvio? Qualitativamente. Esse fato só altera o PL qualitativamente. Provocam alterações quantitativas e qualitativas no patrimônio da entidade. Não necessariamente alterações quantitativas, um fato administrativo, conforme eu falei, você comprou mercadoria à vista, vai trocar um ativo por outro de igual valor, só iria multiplicar ele o quê? Qualitativamente. Certo? Então, alternativa correta, letra C, o recebimento e o pagamento de duplicatas com descontos são fatos administrativos que provocam alterações no patrimônio líquido de forma diferenciada. Se você está pagando com desconto, vai aumentar. Então, portanto, vai ser um fato misto aumentativo. Se você estiver pagando, recebendo com desconto, isso vai ser um fato misto diminutivo. Os controles da entidade ou empresa serão muito mais facilitados se ela registrar todos os seus atos e fatos administrativos. Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa que apresenta suas características. Ele quer saber atos administrativos. Quando eu falo atos administrativos, são os atos administrativos propriamente ditos. Venda de veículo à vista, isso é um fato. Compra de veículo à vista, isso é um fato. Registro da assinatura de um contrato de prestação de serviço que será iniciado a partir do próximo exercício social. Isso aqui é o quê? Isso é um ato. Isso, naquele momento, não vai ser necessário nenhum registro contábil. Certo? Então, portanto, ele quer o ato, a alternativa correta vai ser C. Os fatos permutativos relacionam somente conta do ativo, não. Pode relacionar tudo. PL, passivo, ativo.
Os atos administrativos somente devem ser registrados, né, para o levantamento falso, né? Eles nunca vão ser registrados aí, esses atos administrativos. Beleza, pessoal? A gente dá um tempinho aqui para tomar água e volta já já aí com mais questões.